Olá, pessoal. Essa é a segunda aula sobre ditadura militar, aqui com o terceiro ano C de casa. E a gente vai continuar aqui falando sobre o governo do Costa e Silva. Deixa eu só ver o nome do vice dele aqui, se eu estava interessado aqui. Costa e Silva. Um minutinho só, já falo para vocês aqui. Pessoal, então, a gente na última aula estava falando que o Costa e Silva era um general estilo mais Mad Dog, né? Um cara meio ah, favorável, de fato, à violência. Não era nenhum intelectual, o Costa e Silva. Detalhe, vocês lembram que lá no começo do ano eu recomendei para vocês um podcast chamado Presidente da Semana. Eu recomendo mais enfaticamente ainda que vocês escutem os 5 presidentes da semana relacionados aos ditadores militares no Brasil. Humberto Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, o Geisel e Figueiredo. É coisa de meia horinha cada um no máximo e vai ajudar muito a vida de vocês a compreender o que foi de fato a ditadura militar no Brasil. Presidente da semana, os 5, tá? Vocês não vão gastar 2 horas e meia da vida de vocês nisso e vai ser muito bom, principalmente para quem está estudando duro para o vestibular. Vai facilitar muito o entendimento desse contexto, porque ele traz historiadores para comentar, e historiadores que não são feito eu, não. Eu sou um Zé Bundão perto dos caras que ele leva para lá, tipo Murilo Carvalho. Murilo Carvalho está na Academia Brasileira de Letras, pô, não é qualquer cara, não. Então, são os intelectuais mais tamposos que são convidados ali para fazer, não só historiadores, mas jornalistas, pensadores, críticos políticos. Então, são levados ali para esse podcast. Inclusive, eles têm transcrições de áudio da, da reunião que colocou em prática o AI-5, que é o que a gente ficou de falar aqui nessa aula. Então, vale muito a pena escutar o do Costa e Silva, inclusive para você ouvir o que os camaradas estavam falando, tá? O que foi esse AI-5, então, professor, que preocupou tanto, que foi tão assim marcante na história da política do Brasil, ao ponto de chamá-lo de golpe dentro do golpe? O AI-5 foi um decreto-lei da Presidência da República que estava superior, que era superior, né, que era a, tinha uma validade superior à própria Constituição brasileira e que vai endurecer o regime ditatorial no Brasil, tá? Ah, com esse ato institucional, o presidente da República tinha a permissão para simplesmente fechar o legislativo, fechar o Congresso federal, estadual e municipal, sem precisar se justificar. Acordei de mau humor, vou fechar o Congresso. Tanto, né? Caçar mandatos de parlamentares por subversão à ordem ou qualquer coisa do tipo. Então, não pense que a esquerda conseguia eleger ninguém aqui, mesmo que fosse dentro do MDB. Não conseguia. Qualquer parlamentar que ousasse fazer uma oposição enfática à ditadura teria logo seu mandato cassado, tá? Suspender por 10 anos os direitos políticos de qualquer cidadão. Então, deixar ele inelegível, deixá-lo incapacitado de votar, de participar de debate público durante um período de 10 anos. Demitir, remover, aposentar ou pôr em disponibilidade funcionários públicos. Então, mesmo os funcionários públicos estavam ali sob ameaça do governo. Remover ou demitir juízes. Então, o juiz tomou uma decisão que era contrária ao interesse dos grupos que estavam assentados no poder na ditadura. Tá chiando, né? Deixa eu tentar modificar aqui.
Melhorou, filha? Eu vou continuar falando aqui para você me dizer se continua chiando ou tal. Porque pode ser o chiado da minha voz mesmo, né? Que eu falo chiando muito. Hein, Aline? Tá chiado? Não? Responda, pessoal. Tô esperando por isso para continuar, por favor. Tá do mesmo jeito. Tá, então vamos avaliar se para os outros também tá chiando. Tá chiando para você? Aqui tá normal. Sua voz tá normal aqui. Ah, então eu acho que é uma bronca do teu celular mesmo, ou do teu aparelho. Pra mim tá chiando também. Tá? Ah, então vamos fazer assim. Eu vou desconectar e vou conectar de novo aqui o meu computador, tá bom? Eu acho que é pra, eu acho que é pra elas, professor. Porque a maioria tá bom, o áudio. Pra mim tá normal. Tá normal? Mas tá um chiado insuportável, meninas. Não, pra mim não tá não, insuportável não. Tá, então vamos tentar continuar. Se em algum momento tiver assim, ó, pô, não tá dando mesmo, professor, tá irritando muito o chiado. Já é chato escutar sua voz, professor, quanto mais com o chiado. Aí vocês me avisam e eu tento uma outra alternativa, tá bom? Ah, como eu estava falando aqui, o juiz que tomasse alguma decisão contrária à ditadura, ele podia ser uma coisa que é impensável. Hoje, o máximo que pode acontecer com um juiz no Brasil, tá? É isso que eu falo. O Brasil é pense em um palavrão muito feio aí. O Brasil é isso, tá? Porque, meu amigo, o caso de recente até, de uma juíza que autorizou a prisão de uma menor de idade, a prisão de uma menor em uma cadeia superlotada por homens. Praticamente um crime contra a humanidade o que ela fez. A menina foi estuprada. N coisas. Sabe o que aconteceu com essa mulher? Ela foi aposentada compulsoriamente. Ela foi aposentada compulsoriamente. Tá? Aposentada, ela continua recebendo, tá? Como aposentada. Ela foi aposentada mais cedo por um erro gravíssimo como esse. Um erro que merecia a cadeia. Merecia a cadeia um erro como esse. Não é um erro, é um crime. Melhor dizendo. E a Como mulher foi? foi. Como foi? Vou recuperar. Em que Isso é um ano? caso. Hã? É recente, eu não sei te dizer o É ano, não. Acho que porque de 2018 para a cá. pena é cumprida em locais distintos de idade e sexo. Oi? A pena é cumprida em lugares distintos de idade e sexo. Sim, eu sei. Por isso é o mais estranho. Eu posso mandar a notícia para vocês depois. Ah, mas, então, o juiz hoje em dia, ele no máximo ele vai ser aposentado. Ah, o que acontecia aqui? O camarada podia ser realmente removido ou demitido. Um juiz, tá? Juiz que é uma casta intocada da sociedade hoje em dia. É praticamente um ser superior aos outros mortais, aos outros cidadãos. Ah, outra coisa, era possível julgar crimes políticos em tribunais militares, cujas regras e os juízes eram estabelecidos pelos próprios militares. Então, dizia muito a respeito do que era colocado em prática. Além disso, por baixo dos panos, o AI-5 proibia não, né? Acabava com o uso de habeas corpus, proibia a comunicação entre advogados e presos, legitimava isso muito por baixo dos panos, isso não era admitido, a prática de tortura, tá? E colocava aí a rua o aparelho repressivo do Estado, certo? O Pedro Aleixo, que era o vice-presidente civil do Costa e Silva, na reunião que colocou o AI-5 em prática, ele vai dizer, ele era o único militar, ele era o único civil da reunião. Aí ele olha pro Costa Silva e diz, não, Costa Silva, eu sei que você é um democrata é uma porra, mas tudo bem, ele diz, eu sei que você é um democrata, eu não tenho medo do que você vai fazer com as 5, eu tenho medo do que o guarda da esquina vai fazer com as 5. O problema é o guarda da esquina,
E, de fato, é o que a gente vê no Brasil. E daí, fazendo a ponte com o discurso que eu fiz na outra turma, daí está o problema de você empoderar com decisões de vida e morte, de tortura, o sistema policialesco do Brasil. Porque é isso, o problema é o que o guarda da esquina faz com esse poder, certo? Bem, durante o governo do Costa Silva, a gente tem realmente aí um primeiro ímpeto de luta armada das esquerdas no Brasil, e é nesse momento que se sequestra aí o embaixador dos Estados Unidos, pedindo em troca a libertação de reféns, de presos da ditadura militar no Brasil. De presos aí, uma leva aí de uns 20 a 40 presos que foram... Os brasileiros sequestram o embaixador norte-americano? A esquerda brasileira, ela vai sequestrar alguns embaixadores durante a ditadura militar. E em troca, alguns, eu acho que uns 3. Em troca, ela vai pedir aí a libertação de presos políticos. Tá? Salvo engano, o José Genuíno... Coisa de filme da puxa. Não, tem vários filmes sobre isso, inclusive. É curioso que a Dilma participou de alguns desses movimentos, mas ela não participou da parte armada mesmo, não. E não é o Pedro Simões, não. É alguém bem reacionário, o Aloísio Nunes. O Aloísio Nunes foi o motorista. O Aloísio Nunes, que é do PSDB hoje em dia, direitona mesmo, foi o motorista durante um desses sequestros. Aloísio Nunes, senador, eu acho que é pelo PSDB. É curioso como alguns, por exemplo, o José Serra, PSDB também, direita, clara direita. Tá? Nessa época ele era presidente da UNE. Tá? Ele lutou contra o golpe militar. Então, é curioso como certos personagens foram migrando mais à direita depois da ditadura militar. José Serra, que é eu não vou pronunciar o que ele é, não, porque eu ainda tenho medo do processinho. Mas é isso aí que vocês estão pensando. Bem, então aqui o sequestro do embaixador também vai ser uma legitimação para uma repressão mais forte da ditadura militar aos movimentos de esquerda. Tá? Em 69, o Costa Silva vai ter um derrame, vai ficar impossibilitado de governar, vai vir uma junta militar, e essa junta vai escolher um novo presidente, que vai ser o Garrastazu Médici, que é um completo imbecil, que vai ser ditador do Brasil entre 69 e... Ai, caramba! 69 e 74. Precisei realmente da colinha, mas foi durante o período de 5 anos, de fato. Bem, o Médici vai ser o ditador que vai dar um combate mais enfático. Se o Costa Silva ele abre a possibilidade da repressão e da tortura com o AI-5, o Médici é o cara que vai dar um combate mais efetivo aos movimentos de esquerda. Ele vai lutar diretamente contra os movimentos de esquerda, inclusive com o caso do extermínio da guerrilha do Araguaia. Ele atua diretamente na destruição das organizações de esquerda no Brasil, tá? Morte mesmo. O que aconteceu no Araguaia foi um extermínio dos grupos políticos ligados ao PCB, ao PCdoB. O PCB era ligado à guerrilha urbana, o PCdoB, que tinha uma linha mais maoísta, mais do comunismo chinês, era ligado a guerrilhas rurais, a educação do povo campesino em prol da revolução armada, tá? Então ele autoriza diretamente, passa no gabinete dele, tortura, morte, ocultação de cadáver, tá? E dos ditadores do período militar, o Médici foi o que teve menos problema em se assumir como ditador. Ele ali não tinha problema nenhum com essa pecha, e para ele era ditador mesmo e acabou-se. É essa figura nefasta aí que aparece na foto.
Um detalhe, para não parecer que eu não estou falando também dos problemas, eu não diria que foi um problema, não, mas, assim, dos movimentos de esquerda fazendo algumas besteiras, também teve um atentado à bomba para tentar matar o Costa e Silva, tá? Durante o governo dele, no aeroporto do Guararapes, no Recife. A galera explodiu uma maleta-bomba esperando que o Costa e Silva estivesse passando por lá para ver se ele morria. Para mim seria tiranicídio, mas tem algumas pessoas que dizem, olha aí, a esquerda praticando atentados terroristas e tudo mais. Ok, é um erro também, mas não justifica aí uma centena de erros diferentes que foram praticados pelo governo ditatorial. Olha, durante os anos do Garrastazu Médici, vai rolar no Brasil uma paradinha que a galera tende a chamar como milagre econômico, tá? É um período de desenvolvimentismo da economia brasileira. De certa forma, há uma tomada de decisão em prol do desenvolvimento econômico nacional. O problema é que esse milagre econômico vai deixar um enorme passivo, uma enorme dívida. Porque ele vai chamar aí muitas construções públicas, vai dinamizar a economia nacional através do aquecimento do setor da construção civil, tudo mais. Só que para o governo fazer isso, não tendo concentração de capitais, demanda adquirir empréstimos com o exterior, esse passivo que colocou aí muita grana dentro do mercado e, ao mesmo tempo, comprometeu a renda brasileira mais tarde, a renda do Estado Nacional com o pagamento da dívida, acaba gerando mais tarde crises inflacionárias. Essa crise inflacionária tem relação também com a ampliação das exportações, tá? O Brasil passa a produzir determinados produtos mais para o mercado internacional, não deixando esses produtos... A mesma coisa que está acontecendo agora com arroz, tá? Como se parou uma política de compra governamental do arroz no Brasil, por conta aí das ideias liberaloides do Paulo Guedes. Estou falando de hoje, né? Agora, os produtores brasileiros de arroz tendem a vender o arroz por um preço melhor no exterior, uma vez que eles produzem em real, mas o real está 5 e um quebradinho já para bater 6. Então, vale mais eles venderem esse arroz para fora, venderem em dólar esse arroz, e acaba faltando arroz aqui no Brasil. Tendo pouca oferta de arroz no Brasil, o preço do arroz aumenta, gerando aí uma inflação. Tá? Então, essa ampliação das exportações, por outros motivos, no governo Médici, vão gerar também um problema inflacionário e arroz salarial, uma vez que o trabalhador tem menos dinheiro para comprar, e o valor do dinheiro diminui, também vai ser aí um dos fatores que vai levar à crise inflacionária do pós-milagre econômico. Então, se tem esse momento de milagre econômico e de bonança na vida política do Brasil, na vida econômica, perdão, do Brasil, durante o governo do Médici, os governos posteriores vão pagar a conta, principalmente de Figueiredo para lá. O governo do Sarney foi horroroso economicamente. Só se acerta a economia brasileira, de fato, a partir do governo Itamar Franco com o Plano Real, tá? Que aí faz essa moedinha que nós temos até hoje em dia, a moedinha de real, tal, que por muito tempo foi muito forte, foi muito par e passo com o dólar. Não era uma moeda dolarizada, ainda bem que não era, seria uma estupidez dolarizar a moeda nacional, uma estupidez a nível da que a Argentina cometeu, que colocou na Constituição a dolarização da moeda. Resultado, a Argentina quebrando o ciano também, por conta das políticas econômicas mal sucedidas, tá? E aqui no Brasil a gente vai ter aí uma resolução dos problemas até aí só vamos ter uma resolução dos problemas econômicos derivados do milagre econômico, entre aspas, do Médici, lá no governo, então, do Itamar Franco. O Itamar, que, para quem não sabe, foi o vice do Collor. Bem, como eu falei para vocês, esse aquecimento econômico vai estar relacionado aí ao início de obras monumentais, como a questão da ponte Rio-Niterói,
A ponte Rio-Niterói. Vocês já foram no Rio de Janeiro? Alguém já foi no Rio de Janeiro? Não. Eu já Ou fui. já fosse passasse pela ponte Rio-Niterói? Passei não, professor. É uma ponte sobre uma faixa de mar que ela simplesmente é tão grande, que ela balança com o vento. Ela balança, não é pouco não, velho. Você é bizarro. Você no carro, você sente ela balançando. É gigante, é um monstro a ponte Rio-Niterói. E a Transamazônica também, pô. A construção de uma rodovia que corta o coração da Amazônia, a ideia ali da Zona Franca de Manaus, que vem depois, tudo isso são obras gigantescas que acabam tendo um certo tom de elefante branco. Parece, não, vamos construir por quê? Para empregar o povo. Tá? Para ter distribuição de renda através dos empregos. Parece que é meio que isso. Tá? Durante esse período, então, a gente vai ver o Médici atuando diretamente na destruição das organizações de esquerda, falando aí do Movimento Revolucionário 8 de Outubro, do qual a Dilma Rousseff era integrante, do VPRN, a Vanguarda Popular Revolucionária, ou a ALN, a Aliança Libertadora Nacional, que eram grupos de guerrilha urbana, e aí contaram, inclusive, com o baiano Marighella como uma liderança. Tá? Essa ideia de lutar contra a ditadura, Marighella foi um cara realmente sensacional. E também a guerrilha rural do PCB lá no Araguaia foi completamente destruída pelo governo do Médici. E destruição aí era não só exílio, tá? Exílio é muito bonitinho. Você ser exilado significa que você teve sorte. Ai, cara, como é o nome? Gabeira, o Fernando Gabeira, depois foi ligado ao PT, ao PV, à rede até, de certa forma. O Gabeira, ele foi o cara que conseguiu ir para o Chile. Cara, mas é de um azar. O Gabeira, o César Maia, eles foram para o Chile e chegando no Chile, eles pegaram outro golpe militar lá, que foi o golpe contra o Allende, golpe praticado pelo Pinochet. Mas isso porque eles eram, de certa forma, relacionados à elite brasileira. Eles não eram pessoas mais pobres, mais humildes. Quem era pobre e humilde, que não tinha condição de sair do país, era torturado, era morto. Muitos ainda... há muitos cadáveres da ditadura militar que não foram sequer descobertos, foram ocultados, e aí a gente vê que a crueldade dos torturadores da ditadura era gigantesca. Os caras, quando matavam na tortura, às vezes a intenção era só torturar ao máximo possível, se divertindo com a tortura, mas o cara morria. Aí eles, com uma tranquilidade absurda, passavam ácido nas impressões digitais e arrancavam os dentes para impedir o reconhecimento dos cadáveres. Não tinha questão de DNA ainda com muito foco na época. Então, mais do que assassinos, os caras tinham um requinte de crueldade nessas práticas, tá? Então, algo muito complicado que a gente não pode se furtar a discutir. Além de tudo, a gente pode mencionar que nesse governo, o governo do Médici, vai ter uma prática de ufanismo nacional muito forte, muito relacionada aí, diga. O senhor não disse que Médici foi um dos mais idiotas presidentes e tal, mas foi no governo dele que teve um milagre econômico. Mas isso não... Você acha que o Bolsonaro dirige a economia brasileira? Não. Igual. O Médici ele só sabia fazer uma coisa. Ele tinha sido diretor da SNI durante o governo do Costa e Silva. Então, ele que organizou o aparelho repressor do Brasil. Tá? A Secretaria Nacional de Informações. Ele que organizou a perseguição à esquerda. E era disso que ele sabia tratar. Como governante, aí a grande participação dele foi essa. E ele tinha uma cara de velho, como é que eu posso dizer? Simpático até, tá?
era o velho autoritário, mas era aquele velho que parecia, sei lá, seu avô, quando você tem um avô autoritário. Ele costumava assistir jogos nos estádios, tal, então ele tinha uma ligação com futebol, gostava mesmo de futebol ele. Agora, salvo engano, ele era torcedor, se for, o cara era horrível até disso, era torcedor do América, do Rio de Janeiro. Não tenho essa certeza não, mas ele gostava de ir para os estádios, isso eu tenho essa dimensão. E ele vai se relacionar muito com o futebol, principalmente porque durante o governo dele é que a seleção brasileira vai ser campeã mundial na Copa de 70. E ele vai utilizar a campanha da seleção muito dentro do programa dele nacionalista, ufanista. São, sei lá, 50 milhões em ação para frente Brasil, salva a seleção. Eu não lembro se eram 50, se já eram 100. Eu sou péssimo de história da demografia, pessoal. Número para mim é muito difícil. Deve ser 100 já. 100 milhões em ação para frente Brasil, salva a seleção. Era a musiquinha que era entoada na época. Vários cânticos relacionavam aí o poder governamental com a seleção brasileira, porque era muito popular nessa época. Imagine, os caras tinham ganho praticamente um bicampeonato, né? Não, minto. 60, a anterior é de 66, que é da Inglaterra. A Inglaterra ganha. Mas pouco tempo antes, era 58 e 64, é isso? Não, tá errado. Eu tô misturando as bolas aqui. Mas eu acho que o Brasil ganha 2 Copas seguidas antes. Então, a questão da Copa do Mundo, o brasileiro ele está se sentindo nesse momento como conquistando o mundo através do futebol, tá? Se vocês puderem salvar, porque de memória tá horrível aqui. Eu sei que o Brasil realmente tem 2 títulos seguidos. Agora eu não lembro exatamente quando são. Mas, bem, tanto faz. 58 e 62, é isso? Eu acho que é, 58 e 62. Faz muito sentido que seja. Enfim. E aí a gente chega o Médici cumpre o seu mandato, né? E aí a gente chega aí a um novo ditador, que é o menino Ernesto Geisel. Geisel é o camarada que vai propor a reabertura democrática do Brasil. Apesar de ser um camarada que propõe o Hélio Gaspari, que escreveu aí uma trilogia sobre a ditadura militar, ele tendeu a criar dentro da historiografia brasileira a impressão de que o Geisel era um ditador mais pró-democracia, era um ditador mais soft, que ele não tinha o conhecimento da prática de tortura, dos crimes da ditadura. Isso vem muito da interpretação do Hélio Gaspari, que não teve acesso a tantos documentos que relacionavam o Geisel a essas questões. A verdade, Professor, diga. 58 e 62. Eu li aqui na net. Então, tô correto. Valeu, obrigado. Então, o Hélio Gaspari vai acabar criando uma mitologia em torno do Geisel, que ele seria um ditador mais pró-abertura democrática e que ele não tinha se relacionado com essas práticas de tortura no Brasil. Quando hoje, através de documentos, a gente sabe que não. Na verdade, o Geisel, ele teve conhecimento e não atuou, ele deixou acontecer, no mínimo, a ponta da lança das torturas durante o regime militar no Brasil. Então, o mínimo que a gente pode dizer, se não é que ele ordenou, é que ele foi conivente com esse tipo de prática, tá certo? Durante o governo dele, a gente já começa a ver um desgaste do regime ditatorial. Por exemplo, a gente vê uma vitória do MDB, que era o partido da oposição, entre aspas, nas eleições parlamentares de 74. E aí, para evitar o poder do MDB, ele vai lançar o chamado Pacote de Abril, que faz uma reformulação do esquema eleitoral do Brasil, inaugurando uma política chamada senador biônico no Brasil. E ele muda também a proporcionalidade da representação dos estados na Câmara, diminuindo o quórum para emendas para a maioria, da maioria absoluta para a maioria simples também. Então, o pacote de Abril ele vai ter todas essas conotações.
essa mudança da proporcionalidade dos estados dá mais deputados aos estados do Nordeste, onde a Arena, que era o partido da ditadura, de fato, tinha maior força política. A Arena tinha mais eleitores no Nordeste do que no Sul e no Sudeste. O Sul e o Sudeste estavam votando muito com o MDB. Por que o Geisel faz esse pacote de Abril, então, se ele é um camarada que tem intenções de restaurar a democracia? E, de fato, ele tinha um alinhamento nesse sentido. Porque a política do Geisel de abertura para a democracia é de uma abertura lenta e gradual, uma abertura controlada, para que não sejam responsabilizados os militares, principalmente os generais que governaram o Brasil, pelos crimes cometidos durante a ditadura. Então ele quer essa garantia, e essa garantia só pode ser feita por uma abertura muito lenta, muito controlada e muito gradual à democracia. A ideia do senador biônico, pessoal, é que um dos 3 senadores de cada estado tinha 3 senadores, ainda tem, um de cada 3 era indicado pelo presidente, ou melhor, pelo ditador, fazendo com que um terço do Senado fosse governista. No mínimo, né? No mínimo, sem contar com os que eles elegiam. Tá? Então, o pacote de Abril vai ter essa coisa de manipular. Diga. Por que biônico? O biônico, eu acho que na época estava a ideia do homem biônico estava muito em alta. A ideia de biônico é porque ele era controlado, era como uma máquina, né? Biônico, ele era vivo, mas era uma máquina, no sentido de estar sob o controle do governo, tá entendendo? Então era o senador biônico, o senador que estava controlado pelo governo. Entendi. Um androide, tá? Biônico é um termo para androide, por assim dizer. Enfim. A entrada do Geisel no poder é a volta do grupo da Sorbonne, da Escola Superior de Guerra, ao poder. Então, se afastaram os linhas duras relacionados ao Costa e Silva e ao Garrastazu Médici e se colocou aí a questão da Sorbonne de volta à Escola Superior de Guerra dentro desse poder aí da ditadura militar. Então, é um início de um processo de abertura política lento, gradual, seguro, controlado por parte dos militares, mas que também vai ter uma resistência da linha dura militar a essa abertura, inclusive com militares praticando atentados para culpar os comunistas e revalidar a manutenção da ditadura militar. Entre esses camaradas, sabe o cara que foi pego planejando um atentado, uma explosão de uma represa que ia inundar a cidade e matar gente pra cacete? Sabe quem foi pego com esse plano? Bolsonaro. Expulso do exército com desonra? Jair Bolsonaro. Então, velho, é isso. Militar escroto tem aos lotes. Difícil é você conseguir um que seja decente. Existem, mas é difícil. Nessa época aconteceu a morte do jornalista Vladimir Herzog. E aí, de certa forma, essa morte vai chocar a mídia, vai chocar a imprensa, vai chocar a sociedade brasileira. Porque o Herzog... Rapidinho aqui, viu? Deixa eu ver se eu tenho a imagem do Herzog aqui. Que droga! Ai, que droga. Eu só quero a imagem do Herzog para mostrar para vocês, que é muito chocante. Provavelmente o Herzog morreu numa sessão de tortura, né? Aqui, esse é o Vladimir Herzog. Era jornalista ligado aí à mídia, à grande mídia brasileira, tá? Mas era um camarada que denunciava, era um jornalista sério, denunciava aí os crimes da ditadura militar.
E forjaram o suicídio dele, né? Depois dele morrer, forjaram o suicídio de um jeito... Eu não sei. Tem alguém que consiga acreditar que isso é um suicídio? É muito difícil, né, velho? Você tem que acreditar Eu acho muito. que é muito baixo pro cara. Eu acho que ele fica em pé aí, né? Eu também tava pensando nisso. É óbvio que ele fica em pé. Ninguém consegue se matar assim. Nem pra tirar uma foto decente. Então, esse tipo de coisa choca a sociedade brasileira e começa a se levantar algumas campanhas na mídia contra a ditadura, ainda sendo limitadas pelo aparelho de censura que a gente vai ver que a ditadura militar vai usar muito durante aí o período ditatorial, certo? A morte do Herzog, então, prova que o governo do Geisel tinha conhecimento das práticas de tortura e foi conivente, no mínimo. No mínimo, foi conivente, tá? Com essas práticas. Também tem a morte do Manuel Fiel Filho, em 76, Independências Militares. O máximo que vai acontecer aí é a exoneração do comandante, o Ednardo Melo, mas ninguém é preso, nada acontece em Feijoada e Brasil. Tá? De certa forma, o Geisel vai ser pressionado, ele vai se tentar a volta da linha dura ao poder, depois do governo dele, mas ele consegue fazer o sucessor dele, que é o João Figueiredo. Não é porque é sucessor dele que é bonzinho, não. O Geisel não era bonzinho para começar. O João Figueiredo tem uma frase espetacular, que é que ele prefere o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Ele era um cara que criava cavalo. Ele prefere o cheiro do cavalo ao cheiro do povo. Brasil, né? Mas a gente fica aqui no governo Geisel. A gente fica de começar o governo Figueiredo na próxima aula, amanhã. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Até Profinho, mais. Oi, diga. por favor, mande o slide lá na plataforma, porque eu dei uma saidinha que tava bugado pra mim, aí eu acho que quando eu voltei eu perdi um slide. Tá, tudo bem. Mando sim. Mando Obrigada, sim. prof. Nada. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Tchau, profinho. Tchau, tchau. Valeu, professor. Tchau. Valeu, tchau, tchau.